Pessoal, vamos começar aqui nossa terceira aula, tá? Do curso de Introdução à Cosmologia. É, Antes da gente falar do nosso tema de hoje, onde nós vamos mostrar como, através do princípio de equivalência, nós podemos chegar à conclusão de que o efeito do campo gravitacional é encurvar o espaço-tempo, né? Ou seja, a gravidade, na verdade, é um efeito da curvatura do espaço-tempo. Antes da gente chegar lá, eu gostaria de responder aqui algumas perguntas que foram feitas no direct do Cosmos UFRN com respeito a a esses quatro gráficos aqui. Então, pessoal, basicamente esse gráfico aqui foi o gráfico publicado por Edwin Hubble em 1929, onde ele mostrou onde ele demonstrou a expansão do universo através de observações. Então, cada ponto desse gráfico aqui, pessoal, são galáxias, tá? São galáxias. Em cada galáxia dessa aqui, o Hubble estimou a distância, tá certo? Até ela, utilizando alguma técnica que lá no futuro nós vamos estudar, e estimou a velocidade de afastamento com relação a gente, tá certo? Através do que a gente chama de redshift, que é o deslocamento para o vermelho das linhas espectrais das galáxias, que nós também vamos estudar mais lá na frente. Então, ó, estamos nós aqui no zero, tá? Então, se você vê, ó, que nós estamos aqui. Então, se você vê, para galáxias próximas a gente, que a distância aumenta para lá, para galáxias próximas a gente, ó, nós tínhamos velocidades tanto positivas quanto negativas. Então, para galáxias próximas, existem galáxias se aproximando e galáxias se afastando da gente, tá ok? Só que à medida que ele foi pegando galáxias cada vez mais distantes, ele observou que a tendência era você ter uma velocidade sempre maior com a distância, e essa lei que descreveria essa evolução seria uma lei linear entre velocidade e distância, que é V igual a H0D, tá? Que a gente chegou aqui anteriormente, né, supondo um espaço que se expande de forma homogênea e isotrópica. V igual a H0R, tá certo? Na aula retrasada, tá? Onde H0 aqui é a constante de Hubble, tá bom? Então esse foi o gráfico, né? Então você vê aqui uma relação que quanto maior a distância da galáxia até a gente, isso aqui são diferentes galáxias, maior a velocidade com que ela está se distanciando de nós hoje, tá? Aqui também é o mesmo gráfico, pessoal, só que um gráfico mais moderno, onde foram utilizados supernovas como indicadores de distâncias em galáxias. Então, as supernovas são explosões extremamente energéticas, né, no espaço, que conseguem ser observadas a distâncias descomunais, tá ok? Então a gente consegue utilizar supernovas, que a gente vai ver isso mais para frente, como uma técnica de medir distâncias em astronomia. Então aqui esses pontos, pessoal, o que é esse traço aqui? Esse traço aqui, cada ponto desse é uma galáxia, onde o pessoal achou supernova lá, tá? E estimou a distância até aquela galáxia, tá? Aqui é a estimativa, tá? Para diferentes galáxias. E aqui é o erro na distância, porque toda medida tem um erro. Então aqui está o erro na distância. E aqui é a velocidade de expansão ou de recessão daquela galáxia com relação a gente. A gente está aqui no zero, tá? Então você vê claramente que existe a obediência a uma lei linear entre velocidade e distância, tá? Por que, que não tem erro, barra de erro na vertical? Porque as medidas da velocidade de recessão são muito precisas. Na verdade, tem barra de erro, mas são muito pequenas, então não foi colocado nesse gráfico. O que é esse quadradinho vermelho? Esse quadradinho vermelho, pessoal, lembrando que a gente está aqui no zero, esse quadradinho vermelho é a distância máxima que Hubble conseguiu observar lá em 1929. E aqui tudo isso é o que a gente consegue observar hoje em dia com supernovas. Na verdade, nós conseguimos já medir distâncias muito além disso aí, tá ok? Então, esse outro gráfico aqui, pessoal, a constante de Hubble, né, ela entra um brinde aqui ao Flamengo, que ganhou ontem do Corinthians, na Copa do Brasil. Então, a constante de Hubble ela entra em diferentes contextos da cosmologia, como a gente vai ver durante o curso. Então,
A sua determinação acurada e precisa é de extrema importância. Uma, uma medida acurada, uma medida precisa, significa que a medida tem baixa barra de erro. Uma medida acurada significa que, além de, um, de, uma, de uma barra de erro pequeno, aquele valor médio daquela grandeza que está sendo estimada experimentalmente realmente corresponde à realidade, tá certo? Então é necessário ter uma medida acurada e precisa da constante de Hubble. E aqui tem alguns valores da constante de Hubble medida ao longo dos últimos 100 anos aproximadamente. A constante de Hubble, pessoal, nesse período, ela não mudou. Tá? A gente vai ver que o parâmetro de Hubble, que é H0T, ele muda de acordo com a evolução cósmica. Mas a constante de Hubble, que é seu valor atual, taxa de expansão atual do universo, ela é o que a gente chama de constante de Hubble, é o valor hoje da taxa de expansão. Então, esse tempo aqui, de 1920 até 2020, pessoal, esse tempo aqui do ponto de vista cosmológico é hoje. Então, isso aqui são diferentes medidas de H0, utilizando diferentes técnicas, e a gente pode ver que a medida de H0, a medida observada, estimada para H0, foi medida ao longo do tempo. Mas não é porque o valor de H0 mudou, é porque as medidas eram ruins mesmo no passado. Então, eram medidas completamente erradas. Tá? Quando o Edwin Hubble calculou, né, o seu H0, ele era em torno de 600 quilômetros por segundo por megapascal. Hoje, depois nos últimos 40 anos aí, diferentes técnicas, elas corroboram um valor ali em torno de 70, mas a gente não tem ainda o valor acurado e preciso. Existe a chamada tensão constante de Hubble. Tá? O que é essa tensão na constante de Hubble? É o seguinte, não importa se você mede a temperatura aqui dessa sala, por exemplo, utilizando uma metodologia de medir temperatura ou outra. Se as duas estão, se as duas metodologias são bem conhecidas, elas devem dar temperaturas para essa sala aqui, temperaturas estatisticamente compatíveis entre si. Tá? Então, é a mesma coisa que se espera para quando você vai medir constante de Hubble, utilizando diferentes técnicas observacionais, espera-se que esses valores coincidam entre si. O problema é que as duas principais técnicas existentes hoje em dia para medir a constante de Hubble, uma que a gente chama de medida local, que utiliza as galáxias próximas, utilizando as supernovas nelas para medir a distância dessas galáxias, aí esse é chamado método local, e a outra forma de medir a constante de Hubble também extremamente precisa, que a gente chama é, de medida global, ou seja, que utiliza a radiação cósmica de fundo, tá, pessoal? É uma medida, olha só, a gente está estimando a constante de Hubble, que é a taxa de expansão hoje. Só que tem diferentes maneiras de você estimar ela. Todas têm que bater entre si. Só que há duas maneiras muito bem estabelecidas, a princípio, que dão valores discrepantes. Uma que utiliza supernovas e cefeidas, ou seja, que utiliza galáxias aqui próximas, e faz um gráfico desse tipo, de distância por velocidade, utilizando as supernovas. Essa metodologia me dá um H0 de 73,04, mais ou menos 1,04 km por segundo por megaparsec. Tá? Já a outra metodologia, que é extremamente defendida, utiliza a radiação cósmica de fundo, e para estimar o H0 com a radiação cósmica de fundo é necessário um modelo cosmológico, que é o modelo cosmológico padrão. E o H0, pessoal, está aqui, ó, dá 67,66, mais ou menos 0,42. Tá? Então está aqui, ó, diferentes valores da constante de Hubble, utilizando diferentes técnicas, mas essa técnica aqui e essa técnica aqui são as mais bem estabelecidas, porém dão valores bem discrepantes estatisticamente entre si. E isso pode estar indicando várias coisas. Ou que o modelo cosmológico padrão está errado, ou pode existir algum tipo de nova física que a gente não sabe o que é, ou realmente os modelos físicos descrevendo cefeidas, supernovas e toda a modelagem sistemática para essas técnicas aqui não serem ainda bem conhecidas, tá? Então, isso é chamada constante, atenção na constante de Hubble, e é um tema que nós trabalhamos aqui no grupo, tá? Então, dito isso, pessoal, eu vou para a aula de hoje.
como eu falei, que a aula de hoje vai ser é, aqui, a aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos discutir como o chamado princípio de equivalência, que é um princípio chave na teoria da gravidade de Einstein, nos mostra, né, nos mostra que a gravitação, na verdade, é um efeito de curvatura do espaço-tempo. Tá? Ou, a grosso modo, assim, a princípio, podemos falar que seja um efeito da curvatura do espaço. Tá certo? Mas de uma forma mais formal, né? O correto é falar da curvatura do espaço-tempo. Tá certo? Então, antes de chegar na relatividade geral, a gente tem que fazer uma construção da gravidade newtoniana e a gravidade de Einstein. Tá? Por que é importante isso, pessoal? Porque a cosmologia relativista tem como arcabouço teórico a teoria da relatividade geral. Tá? Então a gente tem que dar um jeito aqui, já que não é um curso de relatividade, pelo menos de forma intuitiva, mostrar como o campo gravitacional, como a presença de um campo gravitacional, ele altera a geometria do espaço-tempo, tá certo? Daquela região. Então, todo mundo sabe aqui que em 1687, né, num livro no Principia, Newton publica as três leis do movimento, né, bem como a lei da gravitação universal. E aí, pessoal, como ele foi estudar o movimento, é necessário você estabelecer quais são as grandezas que você vai utilizar para descrever, né? Vai ser utilizada em sua teoria, né? Para descrever aquele fenômeno, vamos dizer assim, quais são as grandezas físicas que vão ser utilizadas para descrever aquele fenômeno. Como ele ia estudar o movimento, né, baseado já nas observações de Kepler, dos planetas, de Galileu Galilei, de queda livre, de René Descartes, de colisões, e das próprias observações dele, ele foi estudar o movimento dos corpos, então ele utilizou como variáveis, né, fundamentais o tempo e o espaço, como grandezas físicas fundamentais, o tempo e o espaço. Então, logo no início do princípio, ele detalha, né? Ele explica quais são essas grandezas, né, que ele vai utilizar para descrever o problema, essas grandezas fundamentais, né? Então, um era o espaço absoluto e o outro era o tempo absoluto, tá? Seriam as variáveis, né, que as grandezas utilizadas para descrever lá o movimento. Como você quer, eu quero descrever a termodinâmica de uma região, você utiliza pressão, volume. Eu quero descrever o movimento, eu vou utilizar espaço, tempo, e aí ele estabelece, na concepção dele, o que seria, né, o espaço e o tempo. Tá? Ele define em sua teoria, né, no início do seu livro. Então, para ele, o espaço se caracterizava como algo absoluto, ou seja, o espaço é algo que independe dos objetos materiais. O espaço seria, na verdade, um palco de fundo onde os eventos acontecem, sem nenhuma relação entre eventos e o espaço, tá certo? Então, o espaço absoluto seria apenas um palco onde os eventos ocorreriam. Então, ele coloca aqui, ó, o espaço absoluto, em sua própria natureza, sem relação com nada externo, permanece sempre o mesmo imóvel. Tá? Curiosamente, pessoal, quando ele também estabelece a lei da inércia, né, que Galileu Galilei também já tinha verificado, mas do ponto de vista formal, Newton estabelece quando publica suas três leis, e a lei da inércia a gente sabe que nos diz que o corpo tende a permanecer em repouso, em movimento retilíneo uniforme, se, se a força resultante sobre esse corpo é nula. Tá? Então, na verdade, essa primeira lei estabelece o que é um referencial inercial. Certo? Então, o que é um referencial inercial? É aquele referencial que, se a força resultante sobre o corpo for nula, tá certo? Se você tem um corpo naquele referencial e a força resultante sobre ele for nula e ele está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, é porque você está em um referencial inercial, certo? Eu convido a vocês a dar uma olhadinha no Instagram Cosmos UFRN, tá certo? Para ler um pouco sobre a experiência do Balde Newton, onde ele tenta mostrar que existe esse espaço absoluto, tá certo? É bem interessante, mas não vem um caso aqui da nossa aula. Então, por exemplo,
A gente pode considerar, para experimentos locais em laboratórios de curta duração, a Terra como um ótimo referencial inicial, porque, por exemplo, eu estou aqui na minha mesa, ó, se eu faço o diagrama de forças aqui nesse meu copo, do Flamengo, em cima da mesa, eu concluo que a força resultante sobre ele é nula e ele permanece em repouso. Se eu eu polir aqui a minha mesa o máximo que eu puder e pegar uma bolinha, soltar ela com velocidade constante, ela vai continuar com velocidade constante aqui durante um longo percurso. Então, para experimentos de curta duração, né, de curtas extensões, vamos dizer assim também, a Terra pode ser considerada um bom referencial inercial, tá? Onde a lei da inércia é válida. Agora, se você pega experimentos de larga de extensões, né, muito extensas, né, então o efeito de rotação da Terra já começa a precisar ser levado em conta, tá certo? Então, Newton define o espaço absoluto e define também o tempo absoluto, que é algo que flui uniformemente, independente de eventos ou de objetos. Ou seja, o tempo absoluto é algo que flui uniformemente, que pode ser medido através do movimento de um pêndulo, por exemplo, e é uniforme para todos os observadores, tá certo? O tempo relativo seria o tempo medido a partir do movimento dos objetos, tá certo? Então, o tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si mesmo e por sua própria natureza, flui uniformemente, sem relação com qualquer coisa externa. Então, do ponto de vista newtoniano, na verdade, espaço e tempo eram espaço e tempo, na verdade, formavam o palco, tá certo? De um teatro onde os eventos ocorrem, onde os atores fazem a encenação sem qualquer relação, então de forma completamente independente, tá? Então essa era a visão newtoniana e foi em cima dessa visão que ele estabeleceu, né, suas três leis e a lei da gravidade universal. A gente sabe que isso foi modificado, né, com a teoria de Einstein, né, com a teoria da relatividade especial, que mostrou que espaço e tempo são relativos e que cada referencial deve ser designado como tendo seu próprio espaço-tempo, tá? Porque o tempo deixou de ser algo universal para todos os observadores, tá bom? Mas, voltando à física newtoniana, a gente sabe que a segunda lei estabelece o que, pessoal? A segunda lei. Que a gente sabe que a primeira lei diz o seguinte, que na ausência de forças externas, um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, um corpo na ausência de forças permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, se isso acontece, você está em um referencial inercial, nem que seja localmente, tá certo? Então, se um corpo tende a sair da sua inércia, ou seja, do seu estado de repouso ou do movimento retilíneo uniforme, é porque ele agiu com o meio externo de forma não nula. Essa atuação entre o corpo e o meio externo de forma não nula, Newton chamou de força, tá? Se você saiu do seu estado de repouso do movimento retilíneo uniforme, ao interagir com o meio de forma não nula, é porque você acelerou. Mas essa aceleração é inversamente proporcional ao que Newton chamou de massa inercial, tá? E tirou essa equação aí, né, pessoal, de resultados com molas, com colisões, com plano inclinado, tá certo? Então, Newton verificou o quê? Que cada corpo possuiria uma propriedade intrínseca chamada de massa inercial, que mede a resistência do corpo a ser acelerado, ou seja, de ser tirado do seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, tá? Então, a massa inercial, que aparece na segunda lei de Newton, tem essa importância, esse significado muito importante, tá? Por que isso, pessoal? Porque a gente sabe que Newton ele descrevia, né, o movimento através de forças. Na ausência de forças, o corpo permanece em movimento, retilíneo uniforme ou em repouso. Mas quando ele olhava para os planetas, ele já sabia dos dados de Kepler que os planetas em torno do Sol realizavam órbitas elípticas, né? Então, os planetas nem estão em repouso, nem em movimento retilíneo uniforme. Então, em relação ao Sol.
Então, na visão de Newton, deveria existir alguma força atuando aí para ter que acelerar o corpo, né? Para ter que acelerar o planeta e ele ficar nessa trajetória, tá? Porque Newton explicava o movimento através de forças, através de uma lei de força. Então, dado que, de acordo com as leis de Kepler, as órbitas são elípticas, pessoal, e a única maneira de Newton descrever órbitas elípticas aplicando a lei de força é considerando que a interação à distância, que ele não sabia explicar, se dava pelo inverso do quadrado da distância, tá certo? E proporcionalmente à massa dos corpos envolvidos, que ele chamou de massa gravitacional. Tá bom, pessoal? Então, na cabeça de Newton, se um corpo não está em repouso, o movimento retilíneo uniforme, porque há uma força atuando sobre ele, então deveria ter uma força atuando sobre os planetas, tá certo? Que ele chamou de força gravitacional, para manter eles acelerados, né? Em uma órbita elíptica, e essa força deveria cair com o inverso da quadrada da distância para poder, na hora de resolver equações de movimento, essa órbita, essa trajetória tirada da equação de Newton, fosse uma órbita elíptica, tá, pessoal? É por isso que é com o inverso do quadrado da distância. Mas Newton não sabia explicar o que era a gravidade mais profundamente. Ele apenas entre aspas aí, ele determinou a lei de força que descreve o fenômeno e chamou a massa que provoca essa interação de massa gravitacional, diferente dessa aqui, que seria a massa inercial, tá? Que são contextos completamente diferentes. Essa massa inercial aqui representaria a resistência do corpo a ser tirado do seu estado de inércia, e essa massa gravitacional aqui está relacionado com é, a a intensidade da gravidade que um corpo provoca ao seu lado, tá certo? Só que, pessoal, um dos princípios fundamentais da física é que a massa gravitacional e a massa inercial de um objeto são idênticos. É por isso que no segundo grau os professores saem cortando essas massas, né? Mas filosoficamente falando, fisicamente falando, elas são de contextos completamente diferentes e não necessariamente deveriam ser iguais. Só que Newton verificou que matematicamente elas são iguais, tá certo? Mas não explicou a razão do porquê isso acontece. Por que é que a gente pode ver que essas matematicamente têm que ser iguais? Ora, pessoal, se eu pego aqui meu celular, tá? E solto ele, ele cai. Então eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Se eu solto ele, ele vai acelerar. Então tem uma força agindo sobre ele. Qual é a força? Segundo Newton, a força da gravidade. Ora, então eu posso igualar a segunda lei de Newton, que é a força resultante, igual à força da gravidade, que é a que puxa meu objeto para baixo, segundo a visão newtoniana. Então, o que acontece? Então, qual é a aceleração com que esse meu objeto cai? Bem, seria menos g mg r2 mgzinho dividido por mi, né? Então, a aceleração é menos g mgzinho, mzão gzinho, que é a massa da Terra, r2, menos mgzinho mi, onde mgzinho mi é a massa gravitacional do meu celular e a massa inercial do meu celular. Só que Galileu Galilei já tinha verificado, pessoal, que todos os corpos caem com a mesma aceleração, na ausência da resistência do ar. Tá? Isso já foi repetido inúmeras vezes, tá? Desde então. A única forma de um corpo, de diferentes corpos, caírem, saindo à mesma altura, né? Chegando ao mesmo tempo no chão, é que eles aceleram de forma igual. Eles possuem a mesma aceleração. Tá? E para isso, a massa gravitacional sobre a massa inercial tem que dar 1, para que a aceleração só dependa do corpo mais massivo, tá certo? Então, matematicamente, né, a gente tem que ter que mg sobre mi é igual a 1, mas do ponto de vista físico, não há nenhuma razão na visão newtoniana para essas massas serem iguais, para a massa da gravidade ser equivalente à massa inercial, não só matematicamente iguais, tá certo? Então, Newton não sabia explicar isso, ele apenas verificou experimentalmente. Então, eu coloco aqui, ó, essa igualdade é um fato notável. A propriedade de um corpo que determina o quão fortemente ele é puxado pela força gravitacional
é igual à propriedade que determina sua resistência à aceleração por qualquer força, não apenas pela força gravitacional, ou seja, a propriedade de um objeto que determina o quão fortemente ele é puxado pela força gravitacional, que é a massa gravitacional, é igual à propriedade que determina sua resistência à aceleração por qualquer força, que é a massa inercial, não apenas pela força gravitacional. Então, essa igualdade entre massa gravitacional e massa inercial é chamada de princípio de equivalência, tá? Que Einstein depois explica naturalmente com a relatividade geral, que a gente vai ver já já, tá certo? Então, bota aqui, ó. Testes modernos do princípio da equivalência, que são versões mais sensíveis dos experimentos de Galileu de queda livre, revelam que a massa inercial e a massa gravitacional são iguais dentro de uma precisão de uma parte em 10 a 12, tá certo? Então, não há dúvida que elas são iguais, tá? Matematicamente. E aí agora a gente vai ver por que que massa gravitacional é equivalente à massa inercial, tá? Então, para isso, pessoal, vamos demonstrar aqui o experimento mental mais feliz da vida de Einstein, né? Segundo ele próprio, o pensamento mais feliz da minha vida. O que foi esse pensamento mais feliz da vida dele, pessoal? Eu vou explicar agora nesse gráfico aqui, nessa imagem. Olha só como é massa, como é muito interessante. Por que é que a massa gravitacional é equivalente à massa inercial? Olha só. Eu tenho um observador aqui na Terra, tá certo? E aí ele pega uma bolinha qualquer, com certa massa, e solta a bolinha. E ele pega e calcula qual é a aceleração que essa bolinha sofreu, tá? Durante esse deslocamento. E ele vê que a aceleração é uniforme, de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ele diz, eu estou aqui na Terra, eu soltei a bolinha, como eu estou aqui na Terra, a bolinha cai com aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, porque isso é a interação da bolinha com a Terra, tá certo? Porque existe aqui um campo gravitacional. Agora vamos ver o seguinte, ó. Suponha então, pessoal, que esse observador agora é colocado dentro de um elevador, longe de qualquer tipo de interação, tá? Com outro corpo, tá? No espaço interestelar. Aí essa pessoa é colocada lá dentro, acelerada, tá? Vamos supor, para cima, com uma aceleração constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa pessoa solta a bolinha. Ora, na hora que ele solta a bolinha, ele está sendo acelerado para cima, com 9,8 metros por segundo ao quadrado. É a minha suposição, tá? Ele está acelerando para cima. Então, se ele acelera para cima junto com o elevador e ele solta a bolinha, e ele faz um experimento mecânico na bolinha, ele chega à conclusão o quê, pessoal? Que a bolinha está caindo com 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas ele está numa nave fechada e não sabe. Então ele pode dizer o seguinte, rapaz, será que eu estou na Terra? Porque eu soltei a bolinha, ela caiu, né? Ela foi puxada para baixo, com uma aceleração igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, então eu estou na Terra. Mas na verdade ele não está na Terra. Ele está em um foguete acelerando para cima com aceleração constante, igual em módulo lá na Terra. Então, isso aqui simulou localmente um campo gravitacional. Ele não sabe dizer, através do experimento local, se ele está em um campo gravitacional ou se ele está em um referencial que acelera uniformemente. Não é muito interessante? Então, pessoal, isso naturalmente me diz o quê? Que localmente eu posso simular um campo gravitacional acelerando o referencial. É por isso, então, que massa gravitacional é equivalente à massa inercial. Ou seja, referenciais acelerados uniformemente são equivalentes a um referencial na presença de um campo gravitacional, ou localmente, que a gente chama, tá? Porque eu não posso globalmente, tá certo? É, concluir isso também, certo? Então, mas isso não seria numa aula mais de relatividade geral. Para o nosso curso aqui,
está claro o suficiente que localmente, ali dentro do elevador, nas proximidades do, do observador, um referencial acelerado equivale a um referencial em um campo gravitacional de mesma aceleração, certo? Em outras palavras, pessoal, a gente pode também fazer o seguinte, tá? Que é outra maneira de você pensar o princípio da equivalência, que é o seguinte: um referencial em queda livre não sente a força da gravidade. Por quê? Imagine novamente que não exista a resistência do ar e você está dentro de uma caixa que está caindo, tá, aqui na Terra. Essa caixa está caindo. Você está lá dentro e você não sabe que você está caindo. Mas tudo já é verificado que cai com a mesma aceleração, né? Então, você vai estar flutuando dentro daquela caixa. Se você soltar um celular, se você soltar um celular, o celular vai cair com a mesma aceleração que você. Então, ele vai ficar aqui parado. E aí você vai estar achando o quê? Que você está na ausência de campo gravitacional, porque aquele celular não caiu. Mas uma pessoa que está aqui fora está vendo tudo cair. Então, a pessoa que está aqui fora diz, há uma força gravitacional. E a pessoa que está lá dentro diz, não há força gravitacional. Porque localmente, um referencial de queda livre não sente a gravidade. Localmente, tá? Através de experimentos locais. Então, pessoal, Einstein viu que, na verdade, a gravidade não era uma força como a força elétrica, a força magnética, que são forças reais, tá certo? A força da gravidade parecia mais a força fictícia, que ela existe para um referencial e não existe para o outro, tá certo? Então, se ela não é uma força, o que é a gravidade aí então? Se ela não é uma força real. Aí agora nós vamos para o outro experimento para ver é, o que é, na verdade, a interpretação da gravidade pela relatividade geral, tá? Então, bota aqui, ó. Suponha que um observador e um referencial inercial acendam uma luz dentro do foguete. Para ele, a luz tem uma trajetória retilínea. No entanto, dentro do elevador acelerado, a luz parece descer uma curva, devido à aceleração para cima do elevador. Então, está aqui o experimento. Qualquer coisa, pessoal, é só vocês darem uma pausa no vídeo e ler novamente, tá? Porque muitas coisas que eu falo estão aqui escritas, eu apenas não fico lendo, ok? Então, pessoal, essa parte aqui é crucial da aula, crucial. A primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, antes de eu mostrar por que é que o princípio da equivalência nos diz que o efeito do campo gravitacional é encurvar o espaço ao redor da massa, nós temos que lembrar do princípio de Fermat. Tá? O que é que nos diz o princípio de Fermat da ótica? Vocês já estudaram? O princípio de Fermat da ótica me diz o seguinte, pessoal, que a luz é um princípio, tá? A luz, e ela é que explica diversos fenômenos, né, de trajetórias da luz quando muda de meio, tá certo? De um meio para o outro. Então, o princípio de Fermat. O que é que o princípio de Fermat nos diz? O princípio de Fermat nos diz que a trajetória da luz em um espaço é aquela trajetória que minimiza o tempo entre dois pontos, tá certo? Se nós estamos em um referencial inercial dentro da relatividade especial ou até mesmo dentro da mecânica newtoniana, mas vamos considerar agora, né, que eu estou aqui, eu estou indo para a relatividade geral, estou considerando a relatividade especial, mas o pensamento é o mesmo, tá, pessoal? Então a gente sabe que dentro da relatividade especial, em um referencial inercial, o espaço ele é descrito pela geometria euclidiana. E a menor distância entre dois pontos na geometria euclidiana é uma linha reta. Então, o que é que o princípio de Fermat diz? Que a trajetória da luz entre dois pontos é tal que minimiza o tempo de percurso. Bem, se o espaço, um referencial inercial na relatividade especial, é descrito pela geometria euclidiana, né, o espaço é descrito pela geometria euclidiana, e então o que é que acontece? Se eu ligo uma luz, para o raio de luz vir daqui até aqui, ele percorre a trajetória que minimiza o tempo. Que coincidiu o quê, pessoal? Com a linha reta, tá?
Coincidiu por quê? Porque o espaço é euclidiano. No espaço euclidiano, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Pelo princípio de Fermat, a trajetória da luz que une dois pontos é aquela que minimiza o tempo. Então, a trajetória da luz em um espaço euclidiano tem que ser uma reta, certo? Agora, pessoal, vamos considerar que eu tenho aqui o foguete, tá? Aqui eu tava com o foguete parado, tá, pessoal? Que era um referencial inercial, foguete em repouso, longe de qualquer tipo de interação. Ou seja, o espaço aqui descrito pela geometria euclidiana. Nesse caso aqui, tá? O cara liga a luz sai em linha reta pelo princípio de Fermat e pelo fato da geometria ser euclidiana no referencial inercial. Agora, pessoal, vamos imaginar o seguinte, ó. Se eu tiver em uma nave acelerando, vamos supor, para simplicidade, acelerando de forma uniforme para cima, tá? A 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos imaginar isso, uma aceleração constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado, para cima. Aí essa pessoa está lá acelerando, com aceleração constante, só por simplicidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, para cima. Aí essa pessoa vai e acende a luz, acende uma luz. Essa luz, pessoal, ela vai sair de um ponto até outro, né? Mas para a pessoa que está dentro do foguete, pessoal, na hora que o raio de luz sai, ela não está acelerando para cima, ou seja, o seu referencial está se deslocando, está percorrendo distâncias cada vez maiores em um mesmo intervalo de tempo. Então, na hora que a luz sai, para o observador, no referencial acelerado, ele vai ver o raio de luz percorrendo uma distância cada vez maior para baixo em um mesmo intervalo de tempo. Então, a única trajetória possível para o raio de luz, visto por esse observador, é uma trajetória curva, certo? Como, pessoal, eu estou considerando a aceleração constante para cima aqui, por simplicidade, a gente sabe que essa trajetória seria o quê? Uma parábola, né? Tá certo? Agora, o que me diz o princípio da equivalência? Agora é o pulo do gato. O que é que diz o princípio da equivalência? Bem, o princípio da equivalência me diz o seguinte, que eu não sei dizer, através de experimentos locais, se eu estou na presença de um campo gravitacional, ou seja, próximo a um corpo massivo, ou se eu estou no espaço interestelar, sendo acelerado uniformemente para cima, tá? Então, qual é a conclusão aqui, pessoal? Olha a sacada. Eu acabei de dizer que um referencial que acelera para cima, a pessoa dentro do foguete vai ver uma trajetória curva, tá? Para a luz. Mas pelo princípio da equivalência, eu não, o observador ele não sabe dizer, ele não pode dizer, através de experimentos locais, se ele está em um referencial acelerado uniformemente ou na presença de um campo gravitacional uniforme. Ele não sabe dizer. Então, na Terra, ele teria, na Terra, quando ele ligar a luz também deve cair, entre aspas. Ou a luz também deve ter a sua trajetória encurvada, tá certo? Só que, pessoal, vamos lá. O que é que me diz o princípio de Fermat? Foi isso que Einstein utilizou. O que é que me diz o princípio de Fermat? Que o tempo, que a trajetória da luz entre dois pontos, a trajetória da luz entre dois pontos é aquele que minimiza o tempo de percurso. Então, na Terra, a luz ia sair daqui, desse ponto para esse, não em linha reta, mas em uma trajetória curva. Mas se a geometria fosse plana, a gente sabe que o menor caminho entre dois pontos e que maximiza ao mesmo tempo, que minimiza o tempo de percurso, me desculpe, a menor trajetória entre dois pontos em um espaço euclidiano, que minimiza o tempo de percurso, é o quê? Reto. Mas aqui, se eu digo que o princípio de Fermat continua válido, o tempo
A trajetória que está minimizando o tempo de percurso da luz desse ponto até aqui não é uma linha reta, é uma curva. A única, a única conclusão que se pode chegar é que o espaço na vizinhança da Terra ou na presença de um campo gravitacional não é o quê? Euclidiano. Então, a presença da Terra encurva o espaço ao seu redor. Ou, de maneira mais geral, pessoal, encurva o espaço-tempo. Tá certo? Então, essa é a grande sacada do princípio de equivalência para mostrar que o efeito do campo gravitacional é modificar a geometria ao redor do corpo massivo. Ok? Então, tudo isso que eu falo aqui, tanto nesse post quanto nesse outro, é o que eu acabei de explicar para vocês, certo? Então, Einstein concluiu que o espaço não pode ser euclidiano utilizando o princípio de Fermat, certo? Na presença do campo gravitacional ou de um corpo massivo. Então, na próxima aula, pessoal, nós iremos discutir, né, um pouco mais de relatividade geral, mas por enquanto eu vou ficar por aqui, porque eu sei que é bastante informação e é bastante interessante para se ver o vídeo com calma, ok? Então, na visão de Einstein, eu já tinha mostrado a vocês que essa questão de força real não fazia sentido, porque a pessoa que está em queda livre não sente a força da gravidade. E aí ele mostrou que, na verdade, o efeito do campo gravitacional é encurvar o espaço-tempo. Então, na visão de Newton, se eu solto esse celular, por que é que ele cai? Porque a força da gravidade puxa ele para baixo. Mas de acordo com a relatividade geral, não existe força da gravidade. Na hora que eu solto esse, esse celular, ele não tá, na hora que eu solto, ele é uma partícula livre no espaço-tempo. E aí é possível mostrar que a trajetória de uma partícula livre no espaço-tempo próximo à superfície da Terra é essa. E acabou-se. Beleza? Até a próxima aula, então, pessoal.